Hoje eu quero conversar com você sobre a história que provavelmente mais me traumatizou sobre confiar em pessoas na internet. Foi um drama muito grande lá por 2012, 2013, logo que todas essas coisas de streamer de jogo, youtuber de jogo, começou a ficar bem famoso e forte. Porque nessa época tinha um streamer que jogava Diablo, World of Warcraft, e ele era bem famoso na época. Talvez os números pro padrão de hoje sejam baixos, mas acontece que na época era um número bem considerável, e o streamer em questão é o Zilean OP, e acontece que parte do que deixou ele famoso de verdade foi o fato dele andar de cadeira de rodas, então era o início do cenário de live, mas meio que todo mundo simpatizou com ele, porque ele era um cara da hora, tem o fato da cadeira de rodas também, então todo mundo acabava doando bastante dinheiro, apoiando o cara, até que um dia, do nada, tipo assim, do nada mesmo, só mais uma live normal, ele se levanta pra ir no banheiro, e aí o chat dele foi a loucura, e apareceu num monte de site de notícia, um monte de youtuber grande da época fez vídeo sobre, porque meio que foi um dos maiores dramas na internet em 2013, e claramente foi uma puta fraude, onde tinha, sei lá, mais de 60 mil dólares em dívida porque as pessoas estavam pedindo o dinheiro delas de volta. Mas vocês sabem qual é a pior enganação que um ser humano pode fazer? A enganação que você faz toda vez que diz pra si mesmo que não tá ficando calvo, quando a maioria de vocês sabe que quanto mais o tempo passa, mais calvo a gente vai ficando, porque tá impossível. A gente não tá vencendo essa guerra contra a calvície, mas por sorte agora a gente tem uma arma poderosa e fatal. Sim, eu tô falando da Manual, aquela marca lá que os tratamentos são personalizados e prescritos por médicos profissionais, além de também oferecerem um acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras durante todo o tratamento. Ou seja, você vai começar o tratamento, a Manual vai fazer uma prescrição personalizada pra você, e aí você vai começar o tratamento com os produtos que chegam tudo bem rapidinho, bonitinho, tudo certinho e fácil de usar. E o melhor de tudo, os resultados já costumam ser visíveis depois do 4º mês de uso. Ah, e o mais importante é que eu tenho um cupom de 40% de desconto, o que é quase metade do produto. Usando o cupom NEONCOMENTA40, vocês vão ter 40% de desconto, frete grátis pra todo o Brasil, o bagulho chega rápido pra caramba, e é isso, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Não esqueçam, e o link vai estar aqui fixado no primeiro comentário. Valeu! Mas vamos começar do começo dessa história. Lá no dia 3 de fevereiro de 2012, acontece que o Zilean começou a transmitir World of Warcraft, e nessa época ele nem mostrava webcam nem nada, ele só descobriu o site da Twitch e começou a streamar o joguinho dele pra rapaziada ver. E mesmo sem a câmera, o Zilean era um pouquinho carismático, sabe? As pessoas gostavam de ficar ali na live dele conversando. Nessa época, mesmo sem a câmera, ele já tava com uns 40, 50 viewers ali sempre assistindo. E 40, 50 pode ser uma média bem baixa hoje em dia, mas na época era muito promissor. Tipo assim, os streamers mais estourados que tinham pegavam, sei lá, 700 viewers, 600 e pouco. Não era nada como é hoje em dia, onde é comum ter alguém com 12 mil, sabe? Não demorou muito pro Zilean conseguir uma webcam, onde inclusive ele mostrava a namorada dele na live. Os dois tinham uma dinâmica bem fofinha, então eu acho que isso deu uma ajudada também. Hey guys, Zilean OP here. I promised I would make video, so I am gonna make a video. It's going to... Foi exatamente depois desse vídeo aqui que ele mostrou o rosto pela primeira vez, mostrou ali a webcam, como era a casa dele, porque até esse momento ninguém sabia que ele andava de cadeira de rodas. E outra coisa muito importante dessa época, do início das lives dele, é que quem meio que mostrou ele pro mundo, convenceu ele a fazer live e ficava aparecendo sempre nas lives dele, era um cara chamado Hypnotical, esse aqui, mais conhecido como Hypno, e por enquanto ele não vai ser relevante pra história, mas lembrem desse nome. No início todo mundo suspeitava se era ou não uma cadeira de rodas, mas com o tempo isso ficou bem claro, todo mundo via a situação do Zilean ali, via que ele só conseguia ir no banheiro e fazer as coisas andando de cadeira de rodas, e uma coisa que chamava muita atenção das pessoas da época é que o Zilean meio que não ficava se vitimizando, sabe? A rapaziada não curtia muito isso, sei lá, dava a impressão dele ver a vida de uma maneira muito mais otimista, e o público gostava disso, porque é algo legal, né? Você vê um cara cadeirante tendo essa garra, tipo, eu entendo o público ficar minimamente animado. Além disso, como eu disse, era bem comum a esposa dele estar sempre com ele, e com o tempo a galera foi admirando mais ainda a relação dos dois, porque, tipo assim, a esposa dele meio que sempre cuidou dele, tá ligado? Desde que ele ficou doente. Os dois estavam sempre brincando na live, era um climinha bacana. Outro ponto válido de explicar é que o Zilean se tornou cadeirante por causa de um acidente que tinha rolado 2 anos atrás, acidente de carro que deixou ele nessa condição. Mas o que importa é, com uma personalidade carismática, tendo a esposa dele ali na live pra deixar o clima melhor, e com o fato também das pessoas perceberem que ele andava de cadeira de rodas, isso meio que deixou o Zilean muito hypado na época, tanto que depois que ele comprou a câmera, não demorou nenhum mês pra ele conseguir a parceria com a Twitch, o que também hoje em dia não é nada uau, surpreendente, mas na época meio que ele já tava com a carreira garantida nesse mundo de live stream. E tipo assim, antes da câmera ele pegava uns 40 viewers, e agora com a câmera ele tava pegando 300, 400 viewers por live, é muita coisa pra época mesmo. E obviamente, pelas pessoas simpatizarem com o fato dele ser cadeirante, pela personalidade dele, a stream dele meio que virou algo que as pessoas jogavam dinheiro ali pra ele o tempo inteiro. Sabe aquelas barrinhas de meta de live que as pessoas costumavam usar antigamente?
basicamente. Então, o Zillion fazia uma meta de $2.500 e meio que no mesmo dia já era levantado esse dinheiro. Dinheiro esse que o Zillion dizia que ia ser usado na compra de uma cadeira de rodas articulada lá. Eu não entendi muito bem, mas parece que ele ia comprar uma cadeira de rodas pica. E além da cadeira de rodas, outra parte do dinheiro ia ser usado pra fisioterapia, que ele precisava muito fazer. E aí ele continuou o resto de 2012 fazendo muita live, ganhando muito dinheiro e se hypando cada vez mais. Até que chegou janeiro de 2013 e as coisas não ficaram tão boas pro meu mano Zillion, porque ele se envolveu numa polêmica da época relacionada a Diablo 3. Acontece que foi provado que ele tava usando bot no Diablo 3, e eu não sei se você sabe como funciona mais ou menos um bot, mas era meio que um programinha que o personagem dele ia sozinho ficar coletando dinheiro. Dinheiro esse que podia ser trocado no mundo real por dinheiro de verdade, sabe? Você vendia o gold que seu bonequinho pegava. E olha que doido, né? Olha como eram os cancelamentos da época, digamos assim, tipo, era o cara usando bot num jogo. E se você compara com hoje em dia, que os cancelamentos é tipo assassinato, ocultação de cadáver, muito doido pensar isso. Mas enfim, isso levantou uma questão na cabeça de alguns viewers, tipo assim, por que que o Zillion tava tão ganancioso com dinheiro se ele já ganhava muito dinheiro das doações? E ele era suposto ser um cara humilde, não alguém ganancioso. Então a galera começou a ficar meio incomodada. Eu achei esse print aqui de um fórum antigo, onde um cara ali diz que por causa do Zillion ter usado o bot, ele merece estar na cadeira de rodas, que é um pouquinho demais, eu acho. Mas o ponto é que o último cara ali nesse post fala que a única coisa que falta agora é o Zillion se levantar e sair andando no meio da live. Um comentário muito aleatório que vai envelhecer muito mal. Só que nessa mesma época do Diablo 3, aconteceram outros problemas com o Zillion. Além dessa polêmica dele usar bot e tal, a página oficial do Facebook dele meio que foi hackeada. O cara mudou a foto, o cara mudou a capa e começaram a aparecer alguns posts lá. E o cara que hackeou ele começou a postar umas coisas muito estranhas. Não fica bravo, Zillion. Só anda pra fora do PC um pouco. Vamos fazer uma boa ação e me doar dinheiro? O pai precisa de pernas novas. E meio que esse hacker ficava respondendo várias coisas que o Zillion atualizava os viewers em live, sabe? Por exemplo, o Zillion teve um problema com o PayPal, onde ele tava duvidando que algum conhecido dele tava roubando o dinheiro dele, e aí o hacker foi lá no Facebook e falou o seguinte: nós não somos como você, Zillion. Ninguém ia roubar seu dinheiro do PayPal. Diferente de você, ninguém aqui gosta de roubar dos outros. Galera, tô doente, doem pra eu pagar o hospital. Tô fazendo sorteio de um teclado que ganhei de outro fã otário que não liga de ser enganado. Venham assistir eu jogando Path of Exile. Fiz uns agachamentos hoje, minhas pernas estão pegando fogo. E obviamente, 98% do público acreditava assim no Zillion, até porque todo mundo acompanhava ele o dia inteiro. Então a galera ficou puta lá nos comentários do Facebook. Espero que esse hacker imbecil perca o movimento das pernas. Tomara que alguém dê uma surra nesse hacker arrombado. E o mais estranho de tudo isso é que o Zillion nem conseguiu recuperar o Facebook. Tipo assim, vocês estão ligados àquela pergunta de segurança, tipo, qual o nome do seu cachorro? Qual o nome da sua primeira escola? Então, parece que o hacker tinha usado a própria pergunta de segurança do Zillion pra roubar de vez a página dele no Facebook. O que era bem estranho, porque quem é que saberia isso? Mas mesmo com esses problemas lá no Facebook, o problema de usar bot em Diablo, o Zillion continuou firme e forte até o dia 5 de abril de 2013, onde a gente, como ser humano, conseguiu testemunhar um milagre ao vivo. Heroic. I'll be back. Maybe like at the end of the expansion when it's easily outgeared. Oh my god! É, exatamente. Do nada, só em mais uma terça-feira da vida, o Zillion só esqueceu que tinha problema nas pernas e se levantou pra ir no banheiro. When it's easily outgeared. Our dog. Oh my god! We took our dog, like to the fish shop today because the dog loves just like going out and meeting new people and we constantly have to take him to like. Vocês podem ver que a esposa dele tentou distrair o público e meio que continuar contando a história de forma nervosa sem saber como reagir, até que o Zillion se lembra da merda que fez e volta ali na webcam pra tentar consertar. Mano, ele ainda baixa a câmera pra meio que fingir que caiu, sabe? Ele tentou dar uma disfarçada de que tinha caído ou que tinha só se apoiado ali, mas não tinha como. Até no reflexo do aquário lá atrás dá pra ver ele passando. Então meio que não tinha como o Zillion sair dessa situação mais. Eu tenho certeza que na cabeça dele nesse momento ele sabe que estragou tudo e que qualquer possível carreira que ele poderia ter já tinha morrido. Esse VOD da stream já não tá mais no ar há muito tempo, até porque a conta dele acabou sendo banida, mas eu consegui encontrar um chat log dessa época, no bloco de notas, onde mostra mais ou menos o que aconteceu ali no chat na hora. Onde o Zillion fala no próprio chat da live que ele acabou escorregando da cadeira, e aí algumas pessoas ali no chat meio que falam tipo, pô, mas é que parece que você se levantou mesmo. E aí o Zillion ainda tenta mudar
mudar o assunto, disfarçar, dizendo que o cachorro fez ele cair, que o cachorro derramou água em tudo, e ele fala que vai tentar se levantar lá e voltar depois. Mas era óbvio que era balela. A maior parte das pessoas ficou puta e começou a fazer um monte de pergunta, e é meio óbvio que essa aqui foi a última live do Zillian, onde depois disso ele foi obrigado a desaparecer, por um tempo pelo menos. Porque isso meio que virou notícia em todo lugar, todo site grande de notícia tava compartilhando a história do streamer de cadeira de rodas que só performou um milagre ao vivo. Tipo assim, isso virou uma polêmica gigantesca na época, porque a gente não tava acostumado com esse tipo de pilantragem ainda. Inclusive a própria Twitch teve que se pronunciar, algo que nunca tinha acontecido antes, sabe? Eles nunca tiveram que responder pelas ações de um streamer. Kotaku entrou em contato com a Twitch para perguntar sobre a natureza da violação dos termos de serviço. A Twitch emitiu a seguinte declaração: o streamer da Twitch, Zillian OP, de fato teve seu canal fechado e seu contrato de parceria rescindido por fraude. A partir de agora, ofereceremos reembolso para aqueles que se inscreveram no canal dele através da Twitch. Temos tolerância zero com esse tipo de comportamento e o caráter demonstrado nessa situação é verdadeiramente repreensível. Eu não vou ler tudo aqui, se você quiser você volta e pausa, mas o cara se ferrou legal, e a questão de termos de serviço nessa época ainda era algo muito nebuloso. A Twitch não sabia muito bem o que exatamente um streamer podia fazer ou não, o que era dentro da lei pra isso ou não, e meio que o Zillian foi o início pra começar a fazer esse monte de regra que veio depois. Só que ainda faltam algumas coisas nessa história, como tipo assim, e aquele hacker que hackeou o Facebook e deixou o Facebook daquele jeito, como que ele sabia de todas essas coisas? De qualquer forma, no mesmo dia que o Zillian fez a merda de se levantar ao vivo, o hacker foi lá no Facebook e falou o seguinte: grande dia, acordei e fui bombardeado com todas as notícias, li todos os artigos e tudo que eu posso dizer é: karma, seu filho da puta, você merece toda a merda que vai acontecer agora, Zillian. Espero que faça uso das pernas e encontre um trabalho de verdade, você deve dinheiro pra muita gente. Talvez eu devesse me envolver, já que eu que te mostrei pro mundo. Tenho certeza que eu conseguiria algo com isso. O mundo de live stream é muito melhor sem gente esquisita como você. Ah, inclusive aqui não é o James, como você pensava, é o Matt, aí, entre parênteses, Hypno, seu imbecil. Sim, o suposto hacker do Facebook esse tempo inteiro era o Hypno, o amigo do Zillian, que meio que começou a fazer live com ele, e essa historinha foi meio feia, porque, obviamente, o Zillian tá errado, tipo assim, ele deu uma enganada no público ali, né, mas esse Hypno parece um bostinha também, ele parece que não ficou incomodado com o fato do Zillian tá enganando o público, ele ficou incomodado com o fato do Zillian ter fama e ele não, então foda-se esse cara também. Outra coisa pertinente dessa história é que tudo isso foi em 2013. No final de 2014, um cara postou um vídeo no YouTube tendo encontrado o Zillian pessoalmente, e eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. There's Zillian, he has legs, and there's Mr. Pig. So We is got this live on your Zillian. stream right now? You're gonna be like, what, Zillian? Because no one's seen you since it went. He knows what I look like at this point. He has no beard, look at this, no beard. E a gente precisa concordar, esse não é o rosto de alguém que queria ser encontrado. O Zillian tentou fazer a barba ali, começou a academia, e ele realmente parecia outra pessoa. Eu acho que ele abandonou todo esse drama, toda essa merda que ele fez pra trás e tentou fugir, sair da internet de vez, porque ele já tinha feito merda o suficiente. Coisa que, sei lá, mesmo esse cara sendo meio arrombado, eu consigo entender, porque ele já tava manchado e ninguém na internet deveria esquecer que ele enganou um monte de gente. E se ele tivesse longe da internet, de boa. O problema foi que em 2018 ele voltou de novo pra internet com o canal com o nome It's Bluish. Dessa vez ele fazia stream pelo YouTube e ele tentou muito esconder que ele era o Zillian, mas acontece que o Hypno, aquele mesmo cara do Facebook, foi lá e fez um puta exposed do It's Bluish e mostrando quem ele era de verdade pro público. E puta que pariu, imagina você ter um inimigo como esse cara. O bagulho já tinha passado 5 anos e esse cara ainda tava na cola. De qualquer forma, as streams não deram muito certo, porque sempre que tinha alguém no chat era só pra perguntar sobre o lance da cadeira de rodas, ninguém tava ali pra ver ele jogar, então ele meio que foi desanimando porque ele não conseguia mais manter um público, e ele não merece manter um público depois de tudo que aconteceu. Mas pra finalizar essa história, há 3 anos atrás, um youtuber chamado Wave Web Surf conseguiu fazer uma entrevista com o Zillian, onde o Zillian meio que tenta deixar tudo claro pro público sobre o que tinha acontecido naquela época. The story is blown into a proportion that's not entirely true. My whole stream knew that I was going through physical therapy. No one knew the extent of my recovery. I was in a wheelchair for 2 years. I was in a car accident. Okay. Which put me in a wheelchair for more than a year prior to streaming. E ele tenta explicar isso, que tipo, no início ele realmente precisava da cadeira de rodas, nunca foi sobre mentir, só que com a fisioterapia ele foi melhorando, sabe? Só que eu acho que a ganância e o dinheiro fácil falou mais alto e ele não quis revelar que tava melhorando. E de fato, ele mostra várias fotos no Facebook aqui de bem antes dele começar a streamar, onde ele tava sempre com a cadeira de rodas, então não tinha como ser mentira, sabe? Ele não ia ficar mais de 1 ano antes dele começar a streamar andando de cadeira de rodas só pra fingir na live que era cadeirante. I just kind of become the wheelchair streamer at the time, and I know that sounds really cliche or maybe even used to my own benefit or whatever it happened to be, but I did need the chair,
And at that point, I was just kind of the wheelchair streamer. I also didn't share too much about my personal life outside of the fact that my relationship was kind of on stream. Mm-hmm. There wasn't daily updates of, oh, hey, today, guys, I held the bars. I took my first 2 steps. Yeah. It was never something that I shared anything about other than the fact that I was going through physical therapy. Eu consigo entender e eu acredito que realmente no início ele era cadeirante e aí ele preferiu realmente não revelar que estava melhorando. Não gostei dessa abordagem dele de falar que deveria ter atualizado o público, que nunca atualizava muito, porque ele sabe muito bem que não era questão de ficar atualizando o público, era uma questão de que ele passava uma ideia que era desconexa da vida real. Eu acho que é meio desonesto da parte dele argumentar como se fosse essa questão de eu deveria ter atualizado as pessoas, foi só isso que aconteceu, foi esse o problema. Não, porra, o problema é que você passava uma ideia que naquele ponto já era mentira pra caralho. Esse vídeo tem 53 minutos, eles ficam falando por muito, muito tempo, e o Zillion meio que revela tudo, tenta mostrar todas as controvérsias, fala sobre aquele hipno, explica que ele tinha inveja, meio que tenta deixar tudo a limpo dessa situação. I apologized for not being open about what was going on. I mean, I can actually apologize again, and I feel like it's something that I can't apologize enough for the people that were truly misled at the time. Cara, tá bom, legal da parte dele pedir desculpa, mas é difícil pra mim respeitar quando o pedido de desculpa é tipo, nossa, sinto muito por quem se sentiu enganado. Tipo assim, sei lá, ele não fala, desculpa por eu ter sido desonesto, ter enganado vocês, ter me importado mais com o dinheiro na época. Não, ele manda uma dessas de, desculpa por quem se ofendeu, desculpa por quem se sentiu enganado, o que eu não acho pessoalmente uma atitude muito legal. E o vídeo inteiro ele usa esse argumento de, desculpa não ter sido transparente sobre minha condição, desculpa não ter atualizado vocês, quando, de novo, não foi sobre isso, cara. O problema não foi ele não ter sido transparente, não ter atualizado. O problema foi ele ter enganado os caras mesmo, ter sido desonesto. Coisa que, sei lá, a impressão que eu tenho é que parece que ele se convenceu de que foi só um mal entendido bobo. Quando não, ele sabe que a galera doava muito dinheiro pra ele porque achava que ele ia ficar numa cadeira de rodas pra sempre e simpatizavam com ele, sei lá. Parece que mesmo com essa tentativa de pedido de desculpas, isso não entra na cabeça dele. Resumo da ópera. Depois daquelas fotos ali do Facebook que provou que ele era mesmo cadeirante antes, eu entendo ele, mas eu acho que tá tudo bem entender ele e mesmo assim achar ele um arrombado por como ele agiu no final. O vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram e no Twitter. Eu sou um pouquinho mais ativo lá. Valeu e até o próximo.